Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de palestra, de ministração. Estamos falando sobre o Setembro Amarelo, dando essa ênfase à prevenção do suicídio com algumas palestras relevantes. E sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Nós somos gratos, nos alegramos com a tua presença, por tirar esse tempo para aproveitar e participar juntos conosco da Igreja Presbiteriana de Caicó. Estamos, como falei, durante essa semana, esse mês de setembro, falando sobre temas relevantes, temas que se relacionam com o tema do Setembro Amarelo, sobre a prevenção do suicídio. Se você não assistiu às outras palestras, outras ministrações, você pode ter acesso nesta página do Facebook do Reverendo de Araújo. Você pode também ter acesso aos vídeos lá no canal do Reverendo de Araújo no YouTube, ou também no meu canal, Abidênigo Felipe. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência. E hoje nós vamos falar sobre a raiz de amargura. Falamos sobre depressão, falamos sobre a ira, e hoje, encerrando esta série de mensagem no mês de setembro amarelo, nós vamos falar sobre a raiz de amargura, uma questão bastante importante para a nossa vida, e nós vamos falar numa perspectiva bíblica. O que é que a Bíblia fala sobre a raiz de amargura? Como é que podemos evitar que a raiz da amargura possa chegar ao nosso coração e se instalar no nosso coração? Como evitar que esse mal não venha nos atingir? Para isso, o nosso pastor de Araújo estará conosco, trazendo essa palavra, que possa ser uma palavra que nos instrua, que nos conforte, que nos oriente, que nos abençoe para a glória de Deus. Então, quero convidar o pastor de Araújo para fazer presente mais uma vez, mais uma noite, pastor. Pastor, tenha uma boa noite. E, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela sua vida, por estar pastoreando a nossa família, a nossa igreja, e ser grato por esta participação, em poder estar apresentando este quadro, não é, na nossa igreja presbiteriana, sobre esses assuntos que têm sido uma das causas mais malignas para tirar a vida, né, de muitas pessoas. Então, muito obrigado, pastor, por esta oportunidade, que o Senhor te abençoe nesta noite, que esta ministração venha falar ao nosso coração. Obrigado, querido. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande participar desse momento aqui, contribuindo durante esse mês, onde se lembra a questão da depressão, e nós estamos trazendo aqui assuntos relacionados, e a amargura, que é filha da ira, com certeza, uma vez não tratada, pode levar à melancolia e, quem sabe, aí desenvolver um processo de depressão. Então, hoje nós vamos falar sobre raiz de amargura, e nós vamos buscar aqui um significado. Então, podemos encontrar vários aqui na Bíblia, mas eu quero destacar pelo menos 2 que servem como uma metáfora para entender bem como a Bíblia coloca essa questão da amargura. A primeira delas é que a amargura está relacionado, como o próprio nome diz, a uma falta de doçura, né? Amargura é uma falta de doçura. E nós temos um relato na Bíblia, que em Êxodo, no capítulo 5, do 23 ao 35, que diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos, e uma ordenação ali os provou. Então, veja, queridos, como esse texto é importante, porque, partindo desse fato real que aconteceu no deserto, também nós podemos entender um pouco da aplicação de como funciona essa questão da amargura e a reação das pessoas que têm que lidar com o amargo.
Veja que as pessoas tinham uma expectativa. Então, da mesma forma, nos nossos relacionamentos, as pessoas alimentam expectativa em relação ao outro, que ao se aproximar do outro, o outro tenha algo a oferecer. No caso aqui, eles queriam matar a sua sede. E quando, então, vai fazer isso, percebem que a água é inconsumível. Não tem como consumir aquela água, porque ela é extremamente amarga. E por causa disso, as pessoas começam a reclamar. Então, da mesma forma, nós geramos um ciclo vicioso. Se alguma pessoa ela tem um comportamento de amargura, as outras pessoas que estão convivendo com ela, ao se aproximar dessa pessoa, não encontrando a doçura que esperava, também tornam-se pessoas que reclamam, pessoas insatisfeitas. Então, esse aspecto da amargura está relacionado aqui na palavra de Deus com uma falta de doçura, uma falta de algo que pode trazer benefício a outra pessoa. Mas não só isso, a Bíblia também coloca a amargura como um espírito descontente. Então, nós temos em 1 Samuel, capítulo 22, no versículo 2, diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles os 400 homens. O texto aqui está falando daqueles homens que se juntaram a Davi ali na caverna de Adulão. Então, eram pessoas que experimentavam descontentamento na vida, não tinha se encaixado na sociedade através de uma atividade laborial, através de outra satisfação cultural, e agora, diante esse descontentamento, essa amargura de espírito, eles buscam refúgio aqui na companhia de Davi e forma esse grupo de 400. Então, queridos, já vindo dessa primeira perspectiva de ver a amargura, como a própria palavra já deixa claro para nós no próprio português, que vem de amargo, ao contrário da doçura, aquilo que não atende à satisfação do outro, assim como a água de matar a sede, gerando descontentamento do outro, e também dessa falta de propósito na vida, essa coisa de não estar ainda com um trabalho fixo, de ter já se realizado profissionalmente. Isso tudo pode desenvolver raízes de amargura, quer dizer, um descontentamento com a soberania de Deus. E aqui há um ponto importante quando falamos desse tema. Geralmente, a amargura está relacionada com um problema que temos com a soberania de Deus e um problema que temos com o nosso próprio eu. Geralmente, as pessoas amarguradas têm um eu muito grande e Deus muito pequeno. E talvez você, ao ouvir isso, não compreenda logo imediatamente, mas você poderá compreender a partir dessa exposição ou a partir de uma pergunta que você possa fazer posteriormente. Mas imagine que as coisas estão acontecendo, estão dentro de um campo da soberania de Deus. Imagine que você gostaria de casar, mas você ainda não casou. Imagine que você é uma pessoa que imagina que já poderia estar trabalhando, mas você ainda não está. Questões que estão além da sua esfera, está dentro de uma esfera da soberania de Deus, e você não está compreendendo muito isso. E então você está se tornando uma pessoa amargurada, porque você não está conseguindo atender os seus desejos, aquilo que você sonhou, aquilo que você almejou, e agora você se tornou uma pessoa amargurada. Quer dizer, você deixou de ser uma pessoa doce e se tornou uma pessoa que faz mal para si mesma e também uma pessoa que tem dificuldade de atender no relacionamento os anseios do outro. Então, é importante pensar em amargura no aspecto teológico entre a questão da soberania de Deus e uma ênfase profunda nos desejos do eu. Lembre-se que o apóstolo Paulo, diante de todas as adversidades que enfrentou, continuou uma pessoa serena, mesmo na prisão. Ele diz, não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele mortificava o eu e exaltava a soberania do Deus que vivia nele.
e com isso ele conseguia, mesmo em momentos de extrema adversidade, manter um comportamento revelado nas cartas úteis que escreveu para a igreja, sem apresentar melancolia profunda, como muitas pessoas apresentam em problemas bem menores. Então, nós devemos entender isso. Essa amargura surge de uma vida voltada para agradar o eu. Então, em vez do eu, nós devemos primeiramente pensar se estamos agradando o Senhor. Isso vai tirar do nosso coração essas raízes de amargura. A minha vida pode não estar melhor, mas o reino de Deus e tudo aquilo que é governado por ele continua mantendo o curso normal, aonde Deus é o Senhor da história e eu sou um instrumento nas mãos desse bom Redentor. Em Romanos 3, no capítulo 14 e 18, diz: a boca deles estão cheias de maldição e de amargura. Olha como Paulo descreve essas pessoas. A amargura do seu coração manifestada pelas palavras. Geralmente, pessoas amargas, elas revelam essa amargura através de palavras amargas. E ele disse: são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, essas pessoas caminharam para um estado de amargura profundo, não temeram ao Senhor, respeitando a sua grandeza e soberania, e voltaram-se para si mesmo e começaram a fazer maldades. Então, isso é uma consequência de um coração já dominado pelas raízes da amargura. Em vez de fazer o bem, a pessoa agora faz o mal. O seu coração fica fechado para as coisas boas da vida e só consegue, então, expressar o que tem de pior. Então, em vez de absorver coisas boas, ela expressa o pior do seu coração. Então, nós temos ainda em Hebreus 12, 5, 17, dizendo: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E aqui nós temos outro aspecto do coração amargurado. A própria perturbação pessoal de um coração inquieto, insatisfeito, revoltado, isso tem o poder de contaminar as outras pessoas. As pessoas que moram perto da pessoa amargurada vão se tornando pessoas doentes, pessoas com sérios problemas também de relacionamento e de comportamentos emocionais. É importante, então, imaginar que, assim como um chocolate amargo, ao tocar em outra coisa, transmite a sua amargura para aquele outro elemento que está em contato com ele. Dissolve ali no líquido e agora há um só elemento cheio do amargor que ali foi transmitido. A palavra do Senhor, dentro de um ponto de vista divino, há uma ordem para que nós nos mantemos longe de toda amargura. Em Efésios 4, 3, 31, diz: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia, antes sedes uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui é o ponto que eu já falei anteriormente. A pessoa amarga, em vez de mostrar as coisas boas, como aqui está escrito, né, com passividade, um espírito perdoador, uma benignidade, quer dizer, fazer o bem, essas pessoas acabam revelando gritarias. A cólera aqui é uma disposição firme para as paixões pecaminosas, né? A ira, essa exasperação, irritação, a gritarias, são os berros, a calúnia, a difamação. Quer dizer, isso deve estar longe de nós. Mas um coração que está cheio de raízes de amargura, na verdade, não consegue. O que ela consegue é manifestar essas coisas, por isso que elas devem ser tiradas de nós. E eu já estou indo para os momentos finais aqui, trazendo alguns passo a passo que você pode avaliar sobre a sua vida agora, e você vai poder fazer suas perguntas
e vai ser muito bom a gente acrescentar alguns conceitos sobre esse tema, raiz de amargura. Então, a primeira coisa, procure fazer uma possível relação entre o medo, a preocupação ou a depressão e o problema da ira e da amargura. Hoje, você que está enfrentando um problema de preocupação excessiva, tem medos exagerados, até reconhece-se depressiva ou depressivo, procure ver se não tem alguma coisa relacionada com alguma raiz de amargura no seu coração. Será que não existe algumas raízes aí que está prejudicando e tornando você uma pessoa mais entristecida, amarga, e levando a certas manifestações emocionais que revelam o coração aprisionados pelas raízes? Também investigue a existência de pecados escravizadores e a sua relação com a ira e a amargura. Quais são os pecados escravizadores? Aqueles pecados que exercem domínio sobre nós. Todos nós pecamos, isso é uma verdade, mas algumas pessoas se tornam escravos dos próprios pecados. São os vícios, a idolatria e tantos outros. As pessoas não conseguem se livrar dessas coisas porque se tornaram escravos dela. Então, investigue para ver se isso não tem alguma relação com um coração que está amargurado. Aponta a necessidade e estabeleça uma observação fiel de padrões bíblicos de pensamentos, palavras e ações. Como tem se revelado o padrão de espiritualidade através de suas palavras, dos seus pensamentos e de suas ações. Isso pode revelar um coração amargurado. E nós precisamos fazer esse inventário com muita seriedade para identificar essas coisas. Por fim, pode ficar ciente para ficar ciente dos atos pecaminosos, das tentações que se relacionam à ira e à amargura. A lista de pessoas, lugares, ocasiões ou circunstâncias em que estes problemas se tornaram evidentes. Quer dizer, procure hoje pensar em quais foram os lugares que você perdeu o controle, revelou essa amargura de coração, quais foram as circunstâncias, né? As pessoas, para ver se há algo pessoal com alguém, quando alguém fez alguma coisa mal com você, se isso produziu uma amargura no seu coração. Nós temos o exemplo em Ziclag, quando Davi saiu com os combatentes e vieram, então, os inimigos e raptaram suas mulheres, e a Bíblia disse que aquelas pessoas ficaram amarguradas, quer dizer, aquele mal produziu um efeito no coração profundo de amargura. Eles não aceitavam isso, eles não conseguiam administrar isso. E muitas vezes nós não temos conseguido administrar aquilo que as pessoas fizeram contra nós, e isso gerou raiz de amargura. Então é isso, meu povo, é uma palavra rápida para gerar apenas no seu coração e na sua mente a oportunidade de fazer uma pergunta, tirar as suas dúvidas e assim poder contribuir ainda mais com esse tema. Volto a palavra ao seminarista Felipe, o apresentador da noite, e você terá aí a oportunidade de fazer a sua pergunta. Amém, pastor. Até agora nenhuma pergunta. Até agora nenhuma pergunta feita. Sim, João está perguntando. Chegou agora mais uma pergunta aqui para o senhor. Como é que percebemos que estamos com um coração amargurado? Pergunta do João Francisco. Muito bem, meu querido, muito bom saber que você está aí, irmão presente, acompanhando esse irmão amado, querido, que Deus te abençoe profundamente. Como percebemos isto, né? Como é que nós vamos perceber? Eu já lancei alguma luz sobre essa questão, estou colocando aqui a pergunta do meu irmão João na tela para você acompanhar também. Então, é claro que como é que percebemos que estamos com o coração amargurado? Tem um efeito emocional, claro, então bate uma tristeza, uma indisposição, e muitas vezes está associado com uma raiva de outra pessoa ou de uma circunstância, e algumas pessoas, em último caso, estão iradas contra o próprio Deus. E como é que você revela isso? Você revela isso através das palavras e ações que demonstram que esse coração não é um coração em paz, é um coração inquieto, é um coração inconformado, é um coração descontente. Então, todo esse descontentamento, essa inquietude do coração, revela que há uma amargura ali que precisa ser tratada. Tá certo? Então,
Como percebemos? Nós mesmos identificamos, nós não estamos bem, nós nos sentimos bem, nós não estamos desfrutando daquela paz, daquilo que o Senhor coloca como fruto do Espírito para todos nós, essa qualidade de vida. E como é que você revela isso? Revela através, como eu falei, de ações, palavras, da maneira que você vai se comunicando com o outro. E é assim mesmo que vamos percebendo que o nosso coração. Então, no final, aqui eu mostrei essa lista de reflexão. Quais foram os lugares que você percebeu que o seu coração reagiu amarguradamente? Quer dizer, entristecido, descontente, muitas vezes revoltado. Quais foram os lugares? Com quais pessoas vocês estavam no momento? Né? Qual foi a situação? Pronto. Aí, nesse momento, você percebe que você não está em paz e que há alguma raiz que precisa ser tirada para que haja crescimento espiritual. É importante dizer, a raiz de amargura impede o crescimento espiritual do crente. Pastor, que tema gostoso da gente estar falando, né? Se a gente for esticar aqui, vai passar a noite falando sobre esse tema, que é um tema que eu creio que quase todos nós, ou não dizermos todos nós, passamos por um momento, né, pastor, que o nosso coração está com essa raiz de amargura. Pelo que deu para eu perceber, de dar um pouco essa estudada, pastor, antes do senhor responder a pergunta de Fábio, eu achei interessante porque são vários os motivos, e até então eu estava raciocinando aqui, pastor, que o motivo de ter uma consequência de uma ação contra nós podia ser algo que não provocaria, ou seja, algo que alguém me magoou com palavras ou com alguma ação, eu achava que aquilo ali não provocaria uma raiz de amargura, até então, pelo que o senhor vinha expondo, mas aí no finalzinho o senhor falou também que muitas vezes nós recebemos algumas palavras, né? Somos acometidos de certo tipo de ação sobre nossa vida, do próximo, que causa essa raiz da amargura, como o senhor citou lá, o pessoal em Ziclag, quando os inimigos entraram e sitiaram e tomaram tudo lá, os despojos, mataram criança, né? Levaram cativo mulheres, e ali trouxe essa raiz de amargura. Algo que eu achei interessante, pastor, é que uma vez a gente ser contaminado, a gente contamina o outro, não é isso, pastor? É algo que é como fosse esse vírus que nós estamos vivendo aí, né? Eu pego essa raiz de amargura e posso transmitir esta raiz de amargura também para o meu próximo. Perfeito, perfeito. A amargura é contagiante, né? Ela contagia quem está perto. E eu procurei, teologicamente, pelo aquele episódio de Mara, mostrar como isso funciona. Então, todos nós, todo o nosso coração, ele está ansiando constantemente as coisas, e a ideia do doce e do amargo, você busca nas pessoas também uma contrapartida. Quando essa pessoa não consegue oferecer essa contrapartida, quer dizer, os judeus queriam água doce. Quando foram tomar, viram que era amargas. Em consequência disso, por não ter o que esperavam, começaram a reclamar. Então, de certa forma, aquela murmuração, aquela reclamação, também começa a gerar todo o material para a amargura que tinha lá. É interessante que o que resolve ali é colocar um galho de madeira sobre a água, não fica claro, não temos que fazer muita alegoria, mas a verdade é que a cruz de Cristo é a solução para tudo isso. É o madeiro, é aquele que, de fato, tem o poder de tratar o nosso coração. Então, não tenha dúvida que palavras, que situações revoltosas, que nós não compreendemos, não entendemos, não aceitamos, produz a amargura. Nós temos um outro coração amargurado na Bíblia, nós temos Noemi. Noemi, o nome dela era Minha Alegria, e ela perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, e chega um momento que ela percebe que se tornou uma mulher amarga. E então, ela diz assim, eu não quero mais que me chamem de Noemi, mas que me chamem de Mara. E ela passa a ser essa mulher. E é interessante que Ruth, ela quer ficar perto dessa mulher amarga. E não é fácil uma pessoa querer
está ao lado de uma pessoa amarga. Mas essa presença de Ruth é uma presença redentora e a história final é maravilhosa. E dessa descendência do casamento de Boaz com Ruth, nós temos Jesus lá na frente um pouco. Então, é um sinal da graça de Deus, não tenha dúvida disso. Mas o poder contagiante é inegável. É inegável. Ruth ter permanecido é pura graça, não é regra. Então, as pessoas que estão amarguradas hoje, você que está me ouvindo, é importante saber disso. Você não sabe até quando uma pessoa que está do seu lado vai aguentar o seu espírito amargurado. Pode ser que seja a vida toda, por pura graça, e que haja transformação através disso. Mas não é a regra. Não é a regra, é graça de Deus, como foi na vida de Noemi, depois chamada Mara, ao lado de Ruth, essa mulher que se chama amizade. Então, dá a entender na Bíblia que a amizade profunda consegue vencer um espírito amargurado. Essa é uma mensagem importante que nós percebemos ali. Pastor, Fábio Lucena, ele faz aqui uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta bem caprichada, que requer um varão como o senhor responder. Se ele me perguntasse, eu ficaria não calado, mas entregaria nas mãos do Senhor para o Senhor responder, o Senhor Jesus. Mas ele diz assim: as pessoas que morreram com corações amargurados, ou sem pedir perdão antes de morrer, elas irão para o céu? Tipo, não deram tempo de livrar desta amargura e a morte pegou de surpresa. É uma pergunta bem, né, pastor, que só o teólogo como o senhor pode, o senhor pode responder aí, ele ou não responder. E só o Fábio, que eu amo tanto de coração, para fazer uma pergunta dessa. Estou morrendo de saudade do Fábio, viu? Que Deus te abençoe. Meu irmão querido, uma coisa que precisamos saber aqui, se a amargura está relacionada à qualidade de vida, à vida abundante, ou está relacionado à questão da salvação. Então, talvez o que eu vou falar aqui acabe tendo alguém que discorde pelo seu devido o seu entendimento teológico dessas duas questões. Então, para nós, da linha reformada, a salvação está ligada à eleição. Então, os salvos serão os eleitos. A questão da qualidade aqui dessa questão do comportamento do crente ainda que não alcançou a maturidade suficiente está relacionado com essa vida abundante que Cristo conquistou para nós. Quer dizer, Cristo veio da vida, salvação e vida abundante. Então, uma pessoa que não resolveu o problema da amargura do seu coração, com certeza teve um desfrute desta vida abundante muito aquém. Poderia ter sido uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, uma pessoa mais bem aproveitada. Pessoas que ficam reclamando, ficam com essa raiz de amargura, com certeza acaba sendo prejudicado dessa qualidade de vida. Mas uma questão, outra é se uma pessoa dessa morrendo, ela vai para o céu ou se vai para o inferno. Como está dentro de uma esfera delicada que nós não podemos simplesmente julgar, mas está dentro desse campo da soberania de Deus, que Deus é quem sabe de fato os seus eleitos, aqueles que vão e que não vão, é melhor não fazer afirmação dizendo que foi para o inferno ou que foi para o céu. Deus sabe essas coisas, mas o melhor é que, enquanto nós estamos aqui, aproveitemos a oportunidade para resolver esses problemas no nosso coração. Eu digo isto porque nós estamos falando aqui de um único tema, raiz de amargura, mas muitas pessoas que resolveram isso vai ter outro problema que não resolveu antes de morrer. E não podemos dizer que ele foi para o inferno, né? Geralmente sempre fica alguma coisa. Nós não damos para resolver todos os problemas que precisamos resolver em crescimento espiritual enquanto estamos aqui. Então, muito é graça de Deus. Não que vamos voltar para resolver ainda, não é isso, não. O que eu estou dizendo é que ainda não seremos perfeitos antes de morrer, né? Então, fica aí essa minha palavra, e eu digo que alguém pode discordar disso, que alguém que não perdoou e ficou com o coração amargurado, o seu destino final foi o inferno.
Eu não estou aqui na condição de julgar isto, mas o que eu posso dizer é que essas pessoas, se existem e que existiu, perdeu uma grande oportunidade de ter uma vida boa aqui na Terra, uma vida abundante, uma vida cheia de graça e de uma vivência especial. Espero ter respondido, você pode replicar se você quiser aí, e eu poderia acrescentar mais um pouco aí, porque temos mais duas perguntas pelo que eu estou vendo aqui. Nininha de Jesus pergunta, pastor, se o coração amargurado pode causar uma depressão. Sim, né, pastor? Já foi dito aqui que pode, sim, causar uma depressão. Inclusive, esta palestra, essa ministração, durante esse mês de Setembro Amarelo, esses temas que o pastor escolheu estão ligados à depressão. Tanto a ira, né, pastor? Começamos com a depressão, o primeiro tema que nós falamos. E segundo tema foi sobre a ira, outra coisa que pode causar um certo tipo de depressão. E hoje estamos com raiz de amargura, que também é outra causa, pastor. E eu vejo que a raiz de amargura é bem mais profundo do que a ira, né, pastor? Perfeito. É por isso que é uma filha da ira, né? Por isso que a raiz de amargura é uma filha da ira. A ira continuada vai criando raízes no coração e ela se torna algo permanente. A ira pode ser um surto, né? Pode ser uma crise, mas a raiz de amargura não, já é um coração continuado, triste, inconformado, um coração descontente, é algo que não há mais como assume o domínio sobre a pessoa. Por isso, os casos de depressão relacionados às questões externas, questões contextuais, realmente têm uma ligação muito forte com essa questão. É certo que existem depressões que são endógenas, são questões do organismo, de predisposição, de certos outros fatores da vida. Então, não podemos dizer que toda pessoa que é depressiva teve como origem uma raiz de amargura. Não podemos dizer isso. Mas podemos dizer que uma raiz de amargura pode, sim, ser elemento associado a um quadro depressivo. Então, essa é a leitura que fazemos dentro de um conceito bíblico. Vamos para mais uma pergunta, pastor. Essa é uma pergunta teológica do nosso querido presbítero Miguel. Ele pergunta: já ouvi um irmão dizer que a raiz de amargura, no texto que foi lido, corresponde ao quebrantamento da lei de Moisés, relatado em Deuteronômio 29, 18. Como? Muito bem, meu queridão. Só peço que você coloque no texto aí a referência de 29, 18. Eu não estou com ela aqui no momento, para eu verificar aqui a sua pergunta com essa Deuteronômio 29, 18. Muito bem. Eu vou ler aqui rapidamente para o senhor. Perfeito. Muito bem. Deuteronômio 29, capítulo 29, versículo 18. Diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Muito bem. Vai precisar do contexto, não? Esse texto do meu presbítero Miguel não é... Ele é... Não, não é brincadeira, queridos. Tem que ver lá no texto direitinho para ver do que fala da questão da erva amarga e entender essa questão que ele coloca. Representa um quebrantamento. A raiz de amargura no texto que foi lido, que é o texto de Mara, né? O texto da situação de Mara, corresponde a um quebrantamento da lei de Moisés relatado lá. Então, lá é o contrário. Lá que não poderia existir ervas amargas, e lá acontece o inverso, a erva que torna o amargo doce, né? Então, ele pega lá o galho, coloca na árvore e acontece o efeito ao contrário do que deveria existir lá.
Então, é um texto que precisa olhar com bem calma, lá dentro do contexto do que ele fala, para entender como se dá esse quebrantamento aqui apresentado por alguém que já afirmou isso. Eu aqui não estou conseguindo fazer uma relação clara desse quebrantamento da lei. Como é que eu entendi como a quebra da lei, porque o contexto fala, pastor, de que o Senhor estava, Moisés falando para o povo que eles tinham sido libertos do Egito, iam entrar na terra de Canaã, e para isso haveria que, era necessária aquela renovação da aliança. Então, pelo que eu entendi aqui, era algo que eles estavam sendo instruídos para não se desviar novamente dos caminhos do Senhor. O senhor falou aí, pastor, na ministração, sobre quando a gente não tem a confiança em Deus, né, na soberania de Deus, e muitas vezes a gente é inclinado a seguir esses princípios que o mundo impõe. E muitas vezes essa raiz de amargura brota no nosso coração. Poderíamos dizer que isso é uma quebra dos princípios do Senhor, dos mandamentos de Deus, a gente não poder confiar nessa soberania dele? Não tenha dúvida, claro que sim, claro, não tenha dúvida. Então, o povo viu o mar se abrindo, o povo passou, Deus tirou o povo com mão forte, e o povo não acredita que esse Deus é capaz de suprir todas as suas necessidades. No primeiro momento que tem que suprir uma necessidade através da água e aí encontra uma água indesejável, o povo já começa a reclamar. O povo, em vez de clamar ao Senhor em busca de uma solução, eles começam a reclamar. Então, isso deve ser aplicado em toda a nossa vida, em qualquer situação, né? Confiar na soberania de Deus e diminuir os anseios do eu. É porque eu não tenho isso, é porque eu queria, é porque tinha que ser assim, eu já era para estar aqui ganhando 20 mil reais, eu já era para ter ganhando 30, eu já era para ter casado. E tudo isso você coloca numa esfera de trazer todo mundo como se o mundo girasse dentro das suas realizações pessoais, esquecendo que, na verdade, há um governo supremo de Deus sobre todas as coisas e que ele está cuidando de nós e cuidará no seu devido tempo e da melhor forma possível. Então, um coração, muitas vezes, descontente pelas não realizações pessoais, pode, sim, gerar esse tipo de raiz. E o presbítero Miguel já disse que é exatamente isso, esse quebrantamento seria a quebra dessa lei. Ô, pastor, aqui para a gente encerrar, mais uma pergunta de Arlete Silva. Ela está perguntando se a falta de perdão pode trazer depressão. Perfeito. A falta de perdão também, quer dizer, de superar o que o outro fez, não tenha dúvida que está associado também às questões de cadeia, né? Desencadeia. Isso. Ela não é um fator isolado, mas junto com outros tem, sim, esse potencial. Lembrando por que é assim. Veja, a soberania de Deus e a ênfase no eu. Quando eu não quero perdoar, quando eu não perdoo, é porque eu não quero. Mas não era para ser assim. Eu perdoo porque Deus manda que eu perdoo. Então, se ele é soberano e está dizendo que eu devo perdoar, então eu tenho que perdoar, mesmo que o meu coração não queira fazer isso. Quer dizer, não deve ser movido pelo... porque eu não tenho vontade, é porque eu não tenho condição. Então, geralmente, a gente associa pedir perdão com uma questão do coração. Mas o perdão é uma questão de obediência. É uma questão de obediência. Eu perdoo porque o Senhor disse que eu preciso perdoar. E eu faço isso em obediência a Ele e descanso na sua graça. O pecado do outro será tratado por Deus, mas eu estou em paz porque eu fiz a sua vontade. E aí você descansa nessa graça. Descansa nessa graça e encontra paz. Você encontra paz não porque satisfez o desejo do seu coração, mas porque você fez a vontade de Deus. E Pedro pergunta, e quantas vezes eu tenho que fazer isso? Jesus disse, às vezes que for necessário. Às vezes que for necessário, você deve perdoar. Então, perdão é uma questão de obediência. E quando você faz isso, claro, você ganha muito.
minha irmã Arlete, ganha muito, ganha muito. Sai de um coração amargurado para um espírito restaurado. Essa é a verdade. Quando obedecemos a Deus, também recebemos benefícios. Maravilha, pastor. Já estamos chegando ao fim desta noite agradável, desse encerramento, e fechamos hoje com 40 minutos, já vai aí, né, pastor? Sempre a gente é breve, mas hoje a gente estendeu um pouco, típico de encerramento, né? É verdade. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a você que acompanhou todas as lives aí durante esse mês de setembro. Convidamos a você, todas as quinta-feiras, estar às 18h30 nessa plataforma do Facebook, no canal do Pastor de Araújo. Todas as quinta-feiras tem estudo bíblico, tem uma palavra para você. Então, seja sempre bem-vindo. Não deixe de estar conectado conosco, né, pastor? Aprendendo a palavra de Deus. E isso é uma maravilha, a gente poder estar compartilhando. Pastor, para a gente encerrar, eu estava aqui refletindo, quando a gente vai ao médico, pastor, a gente vai porque está doente. Ninguém vai ao médico por ir. Mas vamos ao médico porque nós estamos doentes. Chegamos lá, nós contamos o que está acontecendo com a nossa saúde, o que é que nós estamos sofrendo. E aí o médico, ele receita uma medicação, não é verdade? Ele passa um remédio, pastor. Aqui não tem médico, mas aqui tem servos do Senhor Jesus, que foi curado pelo Senhor Jesus, e isso é uma maravilha. Então, permita-me, pastor, eu encerrar esta live trazendo aqui uma receita que eu anotei. Aqui é para mim essa medicação, mas eu quero compartilhar com os irmãos, né? Em primeiro lugar, que o Senhor falou aí, usado por Deus, o Senhor falou que assim que nós percebermos, detectarmos a raiz de amargura no nosso coração, nós devemos arrancar. Então, em primeiro lugar, nós podemos arrancar a raiz de amargura. Então, se hoje você está nos assistindo, ouvindo, se está com a raiz de amargura, se está sentindo esses sintomas que o pastor falou durante esta ministração, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, arranque essa raiz de amargura. Agora vem a medicação, pastor. Agora vem o antídoto. Confie soberanamente, confie totalmente na soberania de Deus. Não é porque você não conquistou ainda o seu sonho, o seu projeto, que você vai permitir que essa tristeza, a raiz de amargura, entre no seu coração e você vire um pessimista e atinja também pessoas que estão ao seu redor. Então, confie no Senhor. Comece a pedir ao Senhor fé para estar confiando nele, porque ele é soberano, tudo está no controle do Senhor, saiba disso, que tudo está no controle de Deus na sua vida, é o Senhor quem controla, é ele quem dá a água, a comida e tudo aquilo que você necessita. Então, confie no Senhor. E a segunda dosagem agora, pastor, é agrade ao Senhor. Tenha uma vida que agrade a Deus. Só podemos agradar a Deus com fé. Precisa pedir ao Senhor fé, precisa confiar nele e ter uma vida de santidade, buscar a santidade para a sua vida, o seu dia a dia. Agrade ao Senhor com aquilo que você tem, com o que você é. Não queira obter princípios que o mundo estabelece, né, pastor? Hoje a gente estava conversando na aula acerca de academia. A maioria das pessoas vão para a academia para trazer para benefício para si estética, mas não saúde. A maioria delas, podemos dizer assim, a maioria. Me perdoe se eu estiver enganado, né? Não é estatística, mas muitas vezes o mundo está impondo, trazendo princípio para que eu e você venha a buscá-lo. Não, nós precisamos agradar a Deus em primeiro lugar, porque nós fomos criados para isso, diz a palavra do Senhor, é o fim principal do homem. Então, está aí as duas medicações que eu vou
continuar tomando, né, pastor? Continuar me medicando com a confiança nessa soberania, agradando a Deus e arrancando. Eu creio que vai vir coisas que, de vez em quando, chega no meu coração, opa, vamos arrancar aí, às vezes uma palavra durante a semana que a esposa dá, que a gente dá, né, que machuca, mas vamos arrancar, não vamos deixar. Pastor, eu quero passar a palavra para o Senhor, mais uma vez, obrigado. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, a Kelly, a Sara, e abençoe todos esses que estão nos assistindo em nome de Jesus. Obrigado, querido, obrigado a todos que participaram. O presbítero Miguel terminou dizendo assim: o problema é que o irmão que falei afirmava que a raiz de amargura está relacionado exclusivamente ao texto que citei. Na ocasião, discordei dessa exclusividade. Com certeza, discordou, certo? Não é uma questão aqui do texto de uma relação direta e exclusiva. Com certeza você discordou corretamente. Obrigado pela participação, pelo Fábio, pela Nininha, por todos os irmãos. Irmão Francisco foi o primeiro aqui que colocou perguntas aqui para nós. Então, isso para nós enriquece muito a nossa palestra aqui. Eu quero agradecer de coração, parabenizar o Felipe pela sua formação aí em Recife e tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele, viu? Que Deus te abençoe, meu irmão. Vamos ficando por aqui ou tem mais alguma coisa? Eu não tenho não, pastor. Quer dizer, eu tenho, né? Mas a gente tem que cumprir com os horários. Muito mas bem. A saudade é grande, a vontade é de ficar. A vontade é de bater esse papo. Todos. Obrigado, queridão. Então, fiquem com Amém. Deus, queridos. Um abraço carinhoso. Glória a Deus. E que o Senhor abençoe poderosamente você. Um abraço grande. Amém.